Olá, tudo bem com você? Então, nós chegamos agora ao último tópico dessa disciplina de cálculo, que é o cálculo de integral. Nós vamos, nesta primeira parte, falar de integral indefinida. Como sempre, eu vou retirar minha imagem e a partir de então ficaremos somente com os slides. Vamos lá? Pois bem, pré-requisito para que nós possamos entender integral indefinida é justamente derivada da função potência, que foi o assunto da última aula. Então, vamos rever, e logo em seguida a gente aprende a derivar a integral indefinida. Tudo bem? Vamos lá? Então, como eu disse, o pré-requisito é derivada da função potência. E relembrando, nós vimos na aula anterior o seguinte: se nós tivermos uma função f de x igual a x elevado a n, como que fica a derivada? A derivada nós vimos que é calculada pela seguinte fórmula: f' de x, que é a derivada, vai ser n, que é o expoente, vezes o x elevado ao expoente menos 1, n menos 1. E como exemplos, nós vimos na aula passada, por exemplo, f de x é igual a x elevado a 4. O que nós fazemos? Levamos o 4 para multiplicar o x, então o f' de x, que é a derivada, é 4 vezes x, e o expoente menos 1. Então a derivada ficou 4x elevado a 3. Um outro exemplo que nós vimos também na aula anterior, da função potência, f de x é igual a x elevado a 4 dividido por 4. Então, como que fica a derivada? A derivada vai ser, o expoente vai para frente do x, não é isso? 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Nesse caso, o que nós fizemos? Nós temos 4x elevado a 3, então nós simplificamos 4 com 4, não é isso? Então, sobrou x elevado a 3. A derivada de x elevado a 4 dividido por 4 é x elevado a 3. Ok, até agora nenhuma novidade, nós só relembramos a derivada da função potência, assunto da aula anterior. Por que fizemos isso? Vamos ver? A integral indefinida, ela é uma integral que é calculada sem os limites inferior e superior, que nós vamos aprender na próxima aula. Mas a primeira coisa que precisamos saber é que as funções que originaram as derivadas são chamadas de antiderivadas ou primitivas. Nos dois exemplos que nós acabamos de ver, o que nós temos? As derivadas são essas aí. No número 1 é 4x3 e no número 2 a derivada é x3. Não é isso mesmo? Então, a função que originou a derivada, ela é chamada de antiderivada ou primitiva. Então, uma função, na verdade, ela pode ter várias primitivas. Observe este terceiro exemplo aí. A antiderivada ou primitiva é x elevado a 4 sobre 4 mais 7. Mas a derivada é a mesma. f' de x é igual a x elevado a 3. É a mesma do número 2. Então, observe, nós temos a derivada x elevado a 3, ela pode ter várias primitivas. Agora, então, nós podemos definir uma integral. Se f de x é uma primitiva de fx, a expressão f de x mais c é chamada integral indefinida da função. Da função qual? Da função f de x. E ela é denotada da seguinte forma. Integral, observe o símbolo da integral, integral de f de x dx é igual a f de x mais c. Tá? Então, na verdade, a integral indefinida, ela é a antiderivada. Então, como calcular a integral? A fórmula geral para o cálculo da integral indefinida é esta aí, olha. A integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante que não sabemos qual é. Poderia ser qualquer número, ok? 10, 20, 50. Vamos ver um exemplo? Se eu quero calcular a integral de x ao quadrado dx, olha o que vai acontecer. O expoente é somado a mais 1 e dividimos pelo número do expoente mais 1. Então, o que nós vamos ter?
x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, mais a constante. Então, a resposta é x elevado a 3, dividido por 3, mais c. Então, o que nós temos, na verdade, aí, é que se a gente for calcular a derivada dessa função x elevado a 3 sobre 3 mais c, nós vamos obter x ao quadrado. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Integral de x ao quadrado menos 5x mais 3 dx. Então, o que nós vamos fazer? Na prática, a gente calcula a integral de cada um deles. Olha só. O x ao quadrado, o que vai acontecer? Como vimos no exemplo 1, vai ser x ao quadrado mais 1, x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. O que vai acontecer ali com menos 5x? Olha só. Menos 5, o x está elevado a 1. Então, vai ser elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. E o 3, observe que não tem x no 3. É como se eu tivesse x elevado a 0. Porque x elevado a 0 é igual a 1. Então, olha como nós representamos. Se é como se eu tivesse x elevado a 0, nós vamos fazer a integral assim. 3 vezes x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1. E mais a constante. Vamos resolver isso? Olha. Como que ficou? X elevado a 3, porque é 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, que é 3. Então, x elevado a 3 sobre 3. Menos 5 vezes x elevado a 1 mais 1, ficou como? X ao quadrado, dividido por 1 mais 1, que é 2. Mais o 3 que multiplica, x elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 vai ficar 1, então é 3 vezes x, dividido por 1. Dividido por 1, nós não precisamos escrever nada, não é mesmo? Mais a constante. Então, está aí o cálculo de integral indefinida. Bem fácil, né? Vamos praticar, então, com algumas atividades para fixação. Vamos lá. Calcular as seguintes integrais. Integral de 3x mais 7 dx vai ser como? Observe, 3 vezes o x está elevado a 1. Então, vai ser x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Observe como no exemplo anterior, o 7 está sozinho, é como se ele estivesse multiplicando x elevado a 0, que é 1. Então, vai ser 7 vezes x elevado a 0 mais 1, dividido por 0 mais 1, mais a constante. Então, como que vai ficar? 3 vezes x ao quadrado, dividido por 2, mais 7 vezes x elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, então vai ficar 7x. 7x sobre 1 é 7x. Fácil, né? Vamos ver essa seguinte integral. X elevado a 3, menos 4x ao quadrado, menos 2x, mais 1 dx. Vamos lá? O primeiro, olha, x elevado a 3. Então, vai ser x elevado a 3 mais 1, dividido pelo 3 mais 1. Menos o 4, olha, está multiplicando x ao quadrado. Então, vai ser x ao quadrado mais 1, né? X elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. E o menos 2x, olha, o x está elevado a 1. Então, vai ser menos 2x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, que é 2. E o 1 é como se estivesse multiplicando x elevado a 0. Então, vai ser 1 vezes x elevado a 0 mais 1, dividido por 1, mais a constante. Como que fica? X elevado a 4, dividido por 4, menos 4x elevado a 2 mais 1, é x elevado a 3. 4x3 sobre 3, menos x ao quadrado, mais x, mais a constante. É isso, estão as referências aí, e vamos fazer as atividades. Até a próxima.